Olá, bom dia! Hoje é dia 19 de junho de 2020, sexta-feira. Eu sou a Graziela Siqueira, peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E veja agora os destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. Região tem recorde de 161 casos em um dia. Mais 3 mortes são registradas e 64 casos de coronavírus são confirmados em 24 horas em Limeira. Prefeitura de Americana lacra 4 comércios por descumprirem medidas de combate à Covid-19. Covid-19 faz segunda vítima fatal na mesma família em Americana. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. A região teve ontem mais mortes por coronavírus e recorde de casos em um dia. Foram 3 mortes em Santa Bárbara do Oeste, 2 em Sumaré e 1 em Americana e 1 em Nova Odessa. Além disso, 161 novos casos confirmados. 3 cidades tiveram recorde de casos em 24 horas. Santa Bárbara do Oeste com 63, Americana com 38 e Sumaré com 37. A região tem 1.256 infectados com 79 mortes. A Prefeitura de Santa Bárbara confirmou ontem 3 mortes. Uma delas é do pedreiro Aparecido Vieira, de 57 anos, que a gente anunciou aqui ontem, que estava internado no Edson Mano e aguardava vaga da UTI, e havia 4 dias, e uma vez que não havia vaga na cidade. Vieira faleceu na madrugada de ontem, segundo a Prefeitura, uma vaga de UTI foi disponibilizada pelo CROSS, o Sistema de Regulação do Estado de São Paulo, no fim da noite da terça-feira, dia 16, no Hospital Estadual de Sumaré. O paciente, entretanto, não apresentava condições clínicas para a transferência. Diante disso, seguiu medicado, atendido e monitorado pelas equipes médicas. Na manhã desta quarta-feira, dia 17, a regulação local do município disponibilizou uma vaga de UTI em um dos novos leitos que estão sendo instalados nesta semana no Hospital Santa Bárbara. A transferência seria realizada assim que o paciente reunisse condições para o seu procedimento, informou o executivo. E a Prefeitura confirmou outras 2 mortes, mas não divulgou detalhes dos pacientes. Santa Bárbara tem 184 casos confirmados de moradores da cidade, 84 curados e 10 óbitos, e 20 de moradores de outros municípios. São 170 casos suspeitos. Na noite desta terça-feira, dia 16, a Prefeitura registrou a 7ª morte por coronavírus. A vítima é uma mulher de 68 anos, da região do Planalto do Sol 2. Sumaré, que vinha de 2 dias seguidos, registrando 3 mortes em cada, teve mais 2 mortes. Já são 23 vítimas fatais da doença na cidade, que tem 441 infectados, 338 são curados e 64 isolados e 16 internados. A Americana teve na tarde desta terça-feira, dia 16, mais um óbito, a 15ª morte dos moradores do município. Trata-se de uma mulher de 64 anos, moradora do Campo Limpo, que estava internada na unidade desde o dia 29 de maio. A paciente era obesa e diabética, informou a Prefeitura. Dos 38 novos casos, 36 realizaram os exames PCR, sendo que 26 estão em isolamento domiciliar. 5 já estão curados, 5 estão internados em hospital particulares, 2 pessoas realizaram testes rápidos em laboratórios particulares e estão em isolamento. A Prefeitura de Nova Odessa confirmou a 8ª morte pela doença. A vítima é uma mulher de 34 anos que tinha comorbidades e morreu dia 8 de maio na unidade respiratória da cidade. A mais jovem vítima fatal da doença no município morava no residencial Clavim. Nova Odessa confirmou mais 2 casos. Um homem de 38 anos que mora em Sumaré e foi atendido na unidade respiratória do Jardim Alvorada e transferido para o AME, o Ambulatório Médico de Especialidades em Campinas, onde está internado. E um de 57 anos do Jardim Santa Rosa, que cumpre isolamento, são 63 infectados na cidade. Hortolândia teve mais 21 casos, totalizando 310 infectados, 226 curados, 49 em isolamento, 23 mortes e 12 internados. E ainda falando sobre saúde, a Secretaria de Saúde de Limeira atualizou ontem, quinta-feira, dia 18, a situação do coronavírus no município. 3 novas mortes foram registradas nesta quinta-feira. Uma mulher de 57 anos que tinha hipertensão arterial sistêmica e diabetes, que era suspeita até ontem, dia 17. Um homem de 80 anos com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica e um homem de 81 anos que tinha doença de Parkinson.
Com os novos registros, o número de vítimas fatais da Covid-19 chega a 34 em Limeira, em uma taxa de letalidade de 4,7%. Há também 3 óbitos suspeitos em investigações, sendo que 2 já eram contabilizados, 2 homens de 87 e 75 anos. A nova morte suspeita é de uma mulher de 72 anos que tinha cardiopatia. E o quadro geral do município tem 720 casos positivos de coronavírus. Foram 64 novas confirmações nas últimas 24 horas. Desses, 665 estão recuperados e 21 estão em recuperação. Já são 1.110 casos descartados. As suspeitas somam 1.207. Ontem eram 1.138. O município também ultrapassou a marca de 3.000 notificações. Desde o início foram 3.037 registros. Os demais detalhes podem ser conferidos na tabela em anexo. Também, conforme a atualização da Secretaria de Saúde, há 40 pacientes de Limeira internados, 13 deles com resultados positivos para a Covid. Desse total, 20 pacientes estão internados em unidade de terapia intensiva na UTI. Outras 6 pessoas estão internadas em Limeira, mas são de Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Iracemápolis. Na unidade de referência do coronavírus, são 34 internações, 18 delas em UTI. A ocupação é de 81% e a unidade tem ao todo capacidade para 55 internações, entre clínica e de UTI. A taxa de ocupação total da URC hoje está em 61%. As demais internações são em outros hospitais do município. E a Guarda Municipal de Americana vem realizando ações de fiscalizações de estabelecimentos comerciais que estão descumprindo os decretos estadual e municipal de controle à pandemia do coronavírus. Nesta noite da quarta-feira, dia 16, foram averiguados 4 estabelecimentos comerciais que tiveram que encerrar as atividades pois estavam em desacordo com a regulamentação. Nesta quinta-feira, dia 18, ontem, mais um estabelecimento foi notificado e teve que adequar ao regulamento aos decretos. 2 estabelecimentos foram orientados e 1 lacrado. Foi intensificada ainda a orientação por meio eletrônico, pelo drone, a utilização de equipamento sonoro para informar sobre as obrigações dos cidadãos e comerciantes. A Guarda Municipal estará empenhada nessas ações e utilizará de todos os meios legais e cabíveis para impedir o descumprimento das obrigações vigentes, zelando assim para a segurança da saúde de todos, afirmou o comandante da corporação, Marcos Guilherme. A fiscalização atingiu comércios localizados na Avenida Paulista, Rua Nina Rodrigues, Rua São Nicolau, Rua Antônio Fofa, Rua José Salvador, Rua Fortunato Faraone, Rua Uruguai, Rua Francisco Alves e além dos estabelecimentos situados no convívio. E agora a fiscalização de uso obrigatório de máscaras vai aumentar em Americana e os estabelecimentos que já foram notificados e foram flagrados com os clientes ou funcionários sem máscaras podem ser fechados. A decisão da Prefeitura foi tomada nesta quarta-feira, dia 17, após uma reunião no Comitê do Combate à Covid-19. E segundo a administração, o comitê deliberou por ampliar o trabalho de fiscalização do uso de máscaras nos estabelecimentos do município, assim como o cumprimento de todas as regras de distanciamento que garantem o funcionamento seguro dos espaços. O uso de máscara é obrigatório também em espaço público, desde que a utilização de máscaras se tornou uma obrigatoriedade. O trabalho da Unvisa, a Unidade de Vigilância Sanitária, e da Gama, a Guarda Municipal de Americana, foi no sentido de orientação. O tom do Executivo sempre foi de orientar e não multar. Estabelecimentos foram notificados, comerciantes informados da necessidade de garantir que os trabalhadores estejam equipados e que cobrassem os clientes as regras de segurança. Agora, segundo a Prefeitura, a partir dos próximos dias, com o aumento do pessoal, incluindo também membros do comitê junto à Gama e à Unvisa, o trabalho será intensificado e aqueles estabelecimentos em que já houve algum tipo de notificação, as empresas estarão sujeitas até o fechamento do caso, em caso de reincidência. E diante de um quadro de pandemia em que a Covid-19 avança, o formato atual de funcionamento dos estabelecimentos só seguirá acontecendo se todos fizerem a sua parte. Utilizar máscaras reduz o poder de transmissão da doença significativamente. Portanto, o comitê entende ser fundamental que todos continuem atentos às regras, disse o secretário de Negócios Jurídicos de Americana, Alex Newry. O trabalho de conscientização vem correndo também com o apoio da Unidade de Desenvolvimento Econômico e com representantes da CIA.
Associação Comercial e Industrial de Americana. E os demais unidades de classe destacam o executivo. A reportagem pediu detalhes sobre o aumento da fiscalização, mas não obteve o retorno. Em Sumaré, a medida foi adotada essa semana e com o avanço da pandemia no interior do estado, a Prefeitura de Sumaré começou a intensificar também a fiscalização no início da semana por meio da Guarda Civil Municipal e da Vigilância Sanitária e o setor de fiscalização. O trabalho envolve, segundo a Prefeitura, orientação da população quanto à obrigatoriedade do uso das máscaras e, em especial, nas proximidades dos estabelecimentos reabertos recentemente. A administração também conta com veículos divulgando mensagens de conscientização nas ruas da cidade. A população pode contribuir com a fiscalização, fazendo denúncias pelo 153 da Guarda Municipal. A Vigilância Sanitária também pode ser acionada pelo telefone 156. Em Hortolândia, a Prefeitura informou, por meio do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus, que realiza a fiscalização todos os dias, com equipes distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite. E 99% da população tem usado a máscara. Embora o prefeito Ângelo Perugini, do PDT, ao alertar sobre o aumento de casos, já tenha citado que cogita multar as pessoas sem máscaras, Hortolândia segue somente orientando. O trabalho de orientação é realizado com a população, comerciantes, empresários, que se têm mostrado colaborativos, informou. O jornal Todo Dia questionou também as prefeituras de Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa, se elas pretendem aumentar o rigor da fiscalização, mas não houve resposta até o fechamento dessa edição. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia, você que ligou sua TV agora, aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora, confira a previsão do tempo com Larissa Magalhães, do Clima Tempo. A circulação dos ventos vai estimular a formação de nuvens de chuva sobre parte da região sudeste do país nesta sexta-feira. A previsão para o centro-norte do Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais é de predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva fraca em alguns momentos do dia. Na região de Vitória, a chuva deve se concentrar no período da noite. Já nas demais áreas do Sudeste, a previsão é de predomínio de sol e nenhuma chuva. Na região de Itamarandiba e de Caratinga, o sol vai aparecer entre muitas nuvens. No extremo oeste de Minas Gerais, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 15, máxima de 30 graus, mínima de 16 e máxima de 27 graus em Vitória. Nos próximos dias, nas áreas em branco do mapa, tem pouco ou nenhuma chuva prevista. Já nas demais áreas do Sudeste, os volumes de chuva não vão ultrapassar os 20 milímetros acumulados. E a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, registrou nesta quinta-feira, dia 18, o falecimento de um homem de 68 anos, morador do Campo Limpo, por Covid-19. Ele estava internado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi desde o dia 2 de junho. Tinha doença cardiovascular crônica e era irmão da mulher de 64 anos, que também faleceu pela doença nesta terça-feira, dia 16. O paciente foi o 16º óbito por Covid-19 em Americana. A Covid-19 registra morte em 2 pessoas da mesma família. O boletim atualizado traz também 14 novos resultados positivos da Covid-19, sendo que 7 pessoas realizaram testes rápidos em laboratórios particulares e estão em isolamento domiciliar. Os demais realizaram exames PCR. Um homem de 52 anos, morador da Morada do Sol, que está curado. Uma mulher de 36 anos do Parque Gramado. Um homem de 28 anos do Cariobinha, uma mulher de 30 anos da Chácara Letônia, um homem de 29 anos do Jardim Recanto, um homem de 43 anos do Fresarim e um homem de 36 anos do Jardim da Paz, que estão em isolamento domiciliar. A Americana registrou ainda mais 29 casos suspeitos da Covid-19, sendo que 24 estão em isolamento domiciliar e 5 estão internados. 3 estão no Hospital Municipal, uma mulher de 21 anos do São Domingos, uma mulher de 75 anos do Jardim Girassol e uma adolescente de 17 anos do Vila Santa Catarina. Os demais estão em hospitais particulares e uma mulher de 50 anos do Zanaga e um homem de 61 anos do Parque Novo Mundo.
O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: são 273 casos positivos, sendo 16 óbitos, 9 internados, 59 em isolamento domiciliar e 189 curados. 137 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 18 internados em hospitais e 119 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 714 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelos resultados de exames negativos. E agora, mais 3 mortes são registradas e 64 casos são confirmados em 24 horas na Secretaria de Saúde de Limeira, que atualizou no dia 18, ontem, a situação do coronavírus no município são 3 novas mortes. Foram registradas nesta quinta-feira uma mulher de 57 anos que tinha hipertensão arterial sistêmica e diabetes e que era suspeita até o dia anterior, na quarta, dia 17. Um homem de 80 anos com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica e um homem de 81 anos que tinha doença de Parkinson. Com os novos registros, o número de vítimas fatais da Covid-19 chega a 34 em Limeira, uma taxa de letalidade de 4,7. Vamos agora à próxima matéria, por favor. É difícil, né, gente? Todos os dias a gente tem que informar, tem que atualizar o quadro do Covid-19 e isso parece que não para. Vou falar para vocês agora uma dica que eu tenho, que é a dica do restaurante Arte e Sabor. Se você está trabalhando nessa quarentena, esqueceu o seu almoço ou até mesmo não sabe onde almoçar, para você também que está em casa, quer pedir uma comida quentinha, caseira, feita com todo amor, é na Arte e Sabor Restaurante. Eles atendem também pelo iFood. Eu ia chamar um intervalo, mas eu vou para a próxima matéria, tá bom? Vamos então adiantar um pouquinho. Sexta-feira é assim, gente. Não tem problema não. Sobre os atendimentos e internações de pacientes com suspeitas ou infectados por coronavírus na unidade respiratória, dispara em Hortolândia. Após a reabertura gradual do comércio no dia 1º de junho, durante a live, o prefeito Ângelo Perugini, do PDT, revelou números e fez nova alerta sobre o risco de fechar o comércio de novo. Semana passada falamos que estava perigoso, mas agora é o alerta máximo. Hoje acendeu o sinal vermelho de alerta máximo. Fique em casa, tome cuidado porque o perigo de retorno à quarentena anterior é muito grande. Segundo os números divulgados pelo secretário adjunto de saúde, o Rodrigo Freire, a taxa de contágio, o número de pessoas notificadas pela doença por dia, disparou neste mês. Em abril era 1,7 e em maio de 3,3. Na primeira semana de junho a taxa foi para 6,2 e na segunda semana para 11,3 pessoas notificadas pela doença por dia. É um crescimento assombroso do número de pessoas que estão ficando doentes em Hortolândia, avalia Freire. A média de atendimentos por dia na unidade respiratória na UPA Nova Hortolândia também assusta. Em abril, 21 e em maio, 30,5. Na primeira semana de junho foram 57,2 e na segunda semana 78 atendimentos por dia. Isso mostra como está saturado o nosso sistema de saúde, frisou o médico. No dia 16 foram mais de 100 pessoas e hoje, no dia 17, na verdade ontem, até agora, o fim da tarde, já foram mais de 80 atendimentos. Então, é um número expressivo que também reflete nas internações. Em abril era 6,5 internações por dia e em maio 7. Na primeira semana de junho foram 12,3 e na segunda semana 13,5. Praticamente dobramos, mas isso não é tão grave quanto o número de pacientes internados por dia em UTI, revela Freire. Em abril, a média de internação da UTI por dia era de 1 e em maio foi de 7. Na primeira semana de junho foram 10 e na segunda semana 17. Perugini demonstrou preocupação com os números. Nossa estrutura não pode chegar ao limite, senão pessoas não vão ter condições de usar os novos leitos da UTI. Portanto, não titubaremos em tomar todas as decisões necessárias para salvar as vidas. O prefeito alertou para as festas em casas que têm acontecido na cidade. A guarda tem sido acionada e as multas vão chegar. Não é barata não, quase R$3.000. Os testes drive-thru que foram anunciados para esta semana no Shopping Hortolândia foram reagendados para o sábado da semana que vem. Ainda vamos divulgar o local em que acontecerá
e será de em duas pessoas por carro. Qualquer um poderá fazer, disse Perugini. Ele informou que a partir da segunda-feira, dia 22, estarão prontos os túneis de descontaminação que estão sendo montados nas entradas das UPAs e no Hospital Municipal Mário Covas. E agora, 2 jovens de 21 e 29 anos foram presos pela equipe do Batalhão de Ações Especiais da Polícia do BAEP, da Polícia Militar, e na tarde desta quarta-feira, dia 17, acusados de tráfico de drogas no Parque Residencial Belinha Almeto, em Limeira. Segundo informações apuradas, os policiais realizavam patrulhamento pela rua Barbados quando avistaram 2 indivíduos em frente a uma residência que teriam demonstrado nervosismo com a presença da viatura. Os PMs decidiram realizar a abordagem e um dos jovens fugiu para dentro de uma casa. Os policiais conseguiram deter o suspeito, que permaneceu na calçada em frente à residência, e também o indivíduo que empreendeu a fuga. E dentro de casa, a equipe localizou uma grande quantidade de drogas que estava na sala, sendo fracionada e embalada para uma possível venda. Questionados, os 2 suspeitos teriam confessado a prática de tráfico de drogas e teriam informado uma outra residência onde havia mais drogas. Os policiais foram até a outra casa e no local encontraram mais 1.174 pinos de cocaína cheios, totalizando 2,81 kg, 447 porções de maconha, totalizando 1,494 kg, 126 pinos de cocaína vazios e uma quantia de R$ 96. Dentro dos fatos, os 2 jovens foram encaminhados à central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada, e permaneceram presos à disposição da polícia. E agora vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta. A Secretaria de Saúde confirma a ocorrência de 3 óbitos nas últimas 24 horas em Piracicaba, em decorrência do Covid-19. No período, 48 pacientes testaram positivo para a doença. Os óbitos foram de um homem de 47 anos, uma mulher de 82 anos e uma mulher de 72 anos. Meus sentimentos a toda a família. E agora, em uma operação da Disney americana, que resultou na prisão de 3 homens e cerca de 1 quilo de drogas. Confira agora os detalhes dessa apreensão. A reportagem é do nosso produtor Rafael Rezende. Doutor, mais uma vez a operação da Polícia Civil aqui em Americana, da Disney. Conta um pouquinho como é que foi essa operação. Essa nossa investigação, ela vem vindo desde o ano de 2018, quando foram feitas lá no local, naquela mesma rua, na Rua Verona, a apreensão de pouco mais de 2 quilos de cocaína. A ocasião foram, algumas pessoas constaram como investigadas, em razão de que foram abordados próximos daquela droga. A investigação de lá para cá, ela vem se desenvolvendo de maneira natural, sempre coletando informações que acabaram fundamentando aí pedido de busca para que fosse cumprido, tanto na casa daquele que foi apontado como o chefe do ponto de tráfico, como daqueles outros que foram identificados como pessoas que participam de alguma forma do tráfico. E foi encontrado aí em ambas as residências, tanto desse rapaz que é apontado como chefe do tráfico, quanto do outro, foi encontrado substância entorpecente, cocaína, em Eppendorf, idênticos, inclusive a forma de embalo da droga em kits, e também foi encontrado na mata, onde havia maior quantidade de droga, como a gente já havia adiantado antes da realização da busca, quando o pedido de mandado. Também foi encontrado cocaína, e foi encontrado também mais kits de cocaína, também com a mesma forma de embalo, com o mesmo fechamento do kit com fita crepe, e também com o mesmo Eppendorf cor rosa. Isso é o vínculo que a gente já tinha, que a gente acabou comprovando aí com o cumprimento das buscas. No total são duas pessoas maiores, 2 homens, e um adolescente que está sendo apresentado aqui para procedimento de polícia judiciária. Ele já tem passagem, esses detidos? São investigados há pelo menos, um deles que é o principal, é investigado pelo menos desde 2013. Já foram feitas nesse período diversas buscas em sua residência, sem com isso obter êxito aí, na sua prisão. Os locais que foram feitas essas operações, quais foram os bairros aqui da cidade de Americana?
Na verdade foi num bairro só, tá? Só no Jardim Bertone. São ruas do Jardim Bertone. Foram feitas em 3 ruas do Jardim Bertone, em 4 residências. Ele também contou também com o apoio da Guarda Municipal, né? Correto, a Guarda Municipal aí nos auxiliou com os cães e também com os patrulheiros para que engrossasse aí as fileiras da Polícia Civil para realizar essa operação. E com o auxílio do cão, a droga em sua maior quantidade foi encontrada enterrada numa área de mata próximo, no final da Rua Verona, que é a Rua Alvo, no final da rua, na área de mata. E agora as investigações prosseguem ou já está encerrada esta investigação? Na verdade, nós estamos fechando 2 investigações. Uma que começou em 2018, que essas pessoas vão ser indiciadas pela associação naquela questão daquela droga que foi apreendida então, e também pela essa droga que está sendo apreendida hoje. Então nós estamos fechando aí 2 investigações relacionadas aí, eu diria, às mesmas pessoas. Ao todo de quantas de drogas foram apreendidas e o que mais foi apreendido também lá no Na primeira oportunidade foram apreendidos pouco mais de 2 quilos de cocaína em tijolos. Hoje foram apreendidos aí quase 600 Eppendorf de cocaína e pouco mais de 1 quilo de cocaína ainda bruta, ainda não seccionada em Eppendorfs. E a ARES PCJ, a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento de Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, conclui o monitoramento da qualidade da água de Americana referente ao mês de maio e entregou o documento ao DAI, o Departamento de Água e Esgoto, informando que os níveis estão apropriados para consumo. Em 2 páginas, o relatório apresenta análises químicas de cloraminas totais, cloro residual, cor aparente, fluoreto, pH, turbidez, coliformes totais, alumínio, ferro e magnésio, e os índices de esquerxia, coli e conforme coliformes totais foram constatados como ausentes. Sendo assim, a ARES, a PCJ, afirma que nenhum parâmetro avaliado esteve em desconformidade com a legislação vigente. O superintendente da DAI de Americana, Carlos César Jimenez Apia, falou sobre a constatação da agência e do serviço feito pelo DAI nos últimos anos. Os investimentos aplicados na modernização e recuperação da ETA, a Estação de Tratamento de Água, começam a gerar os resultados esperados na qualidade da água fornecida à população. O prefeito de Americana, Omar Najar, destacou o trabalho da autarquia em favor da qualidade da água fornecida. Americana sofreu por muitos anos com falta de investimentos na estrutura do nosso abastecimento. Esse resultado positivo que vem ocorrendo periodicamente é fruto do trabalho de todos para fazer com que a estrutura do DAI avance no sentido de ampliar a qualidade dos nossos serviços, disse o prefeito. De acordo com o ARES PCJ, o monitoramento é feito por meio de coleta de água e distribuída à população e de análise de amostras retiradas das redes de distribuição. A agência reguladora foi criada para atender às exigências da Lei Federal número 11.445 de 2017, a Política Nacional de Saneamento, e tem como exercício fiscalizar e regular as prestações de serviços de saneamento nos municípios associados. E a Prefeitura de Santa Bárbara está divulgando novas datas para a doação de sangue na cidade. Seja um doador e programe-se. Dia 7 de julho é dia de doar sangue. Faça o bem a quem mais precisa. Então, terça-feira, dia 7 de julho, das 9 ao meio-dia. No endereço Lions Clube Centro, a Rua dos Antúrios, 96, Jardim Dulce. Parceria entre a Prefeitura e o Hemocentro da Unicamp, com o apoio dos Lions Clube em Santa Bárbara do Oeste, Centro e Pérola, Pastoral da Saúde e Sicredi. E agora, na atualização desta quinta-feira, 18 de junho, por um problema no banco de dados do ESUS, que atingiu todo o Brasil, não permitiu a atualização de todos os números gerais na Covid-19. O total de 4.726 casos confirmados, o mesmo número do boletim anterior. 8.154 descartados, mesmo número do boletim anterior, e 479 em investigação, 16 a mais. Há 9 novos óbitos, o total chega a 194 mortes registradas, outras 23, 3 a mais e estão em investigações. Os óbitos são de uma mulher de 87 anos de idade, que morreu no dia 6 de junho, uma mulher de 56 anos de idade, que morreu no dia 7 de junho, uma mulher de 90 anos de idade, morreu no dia 12 de junho, uma mulher de 88 anos de idade, morreu no dia 13 de junho,
Um homem de 83 anos de idade morreu no dia 16 de junho. Uma mulher de 62 anos de idade morreu no dia 16 de junho. E uma mulher de 51 anos de idade morreu no dia 16 de junho. Homem com 60 anos de idade morreu no dia 17 de junho. Mulher de 97 anos de idade morreu no dia 17 de junho. Todos os casos tinham outras doenças como comorbidades. Do total de confirmações, 3.457 pessoas estão recuperadas, mesmo número do boletim anterior. 251 estão internadas com Covid-19, 10 a mais, e 843 estão em isolamento domiciliar, o mesmo número do boletim anterior. Antes de sair, repense suas prioridades, tente outras formas de solução, como atendimentos por telefone, internet ou adiantamento da atividade. A vida é o nosso bem maior, precisamos preservá-lo. Então, se puder, fique em casa, fique bem. É o alerta que a Prefeitura faz. E os serviços realizados na região do Jardim Sartori, vem aí a nova ciclovia dos trilhos interligando a região sul ao eixo de ciclovia já existente entre o Jardim Conceição do Centro e o Planalto do Sol da Zona Leste em Santa Bárbara do Oeste. E além dessa obra, seguem aceleradas as obras do novo PS Afonso Ramos. As obras avançam em ritmo intenso e os serviços ocorrem com o PS em funcionamento. Sendo assim, alguns espaços já começaram a ficar prontos e serão liberados para o uso. Com a obra, o PS Afonso Ramos terá mais consultórios, novos equipamentos, além da implantação do setor pediátrico de urgência e emergência, algo inédito na história do PS. O espaço também será referência para o atendimento odontológico de urgência e emergência. E agora, o buffet Bambolê, que fica na Avenida Alfredo Contato, em Santa Bárbara do Oeste, anunciou nesta semana o encerramento de suas atividades. A empresa anunciou o fim em uma postagem no Facebook. Há 2 anos e meio, o Bambolê esteve sob minha administração e gostaria de agradecer a todos os nossos clientes e seus convidados que de alguma forma tornaram nossos dias melhores e mais alegres, disse. Infelizmente, por motivos de força maior, não tivemos outra opção, afirmou a direção do buffet Bambolê. A empresa solicitou que os clientes que ainda tenham contratos entrem em contato pelo WhatsApp para esclarecer as dúvidas. E agora, uma morte. O cerimonialista barbarense Paulo César Soli Castão, de 36 anos, morreu nesta quinta-feira, dia 18, após mais de 3 meses internado no Hospital Santa Bárbara. O homem sofreu um acidente de moto na madrugada do dia 8 de março e desde então lutava pela vida. De acordo com a cunhada da vítima, Janaína Felício, de 37 anos, a colisão aconteceu na Avenida Mário Dedini, na Vila Diva, por volta das 2 horas da manhã. Paulo estava voltando de uma festa com amigos quando bateu a motocicleta contra o poste. O homem sofreu politraumatismo e a região do fígado foi muito afetada, segundo a familiar. E ele teve de ser submetido a cirurgias e chegou a esboçar melhora durante a internação. Entretanto, nos últimos 15 dias, houve piora no quadro clínico e foi necessário o uso de ventilador mecânico. Foi uma parada cardíaca, não estava estabilizado a pressão arterial e não estava tendo mais produção de proteína. Estava muito debilitado fisicamente, contou Janaína. O velório está marcado para sexta-feira, hoje, dia 19, às 10 horas, no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara do Oeste. O sepultamento deve acontecer 3 horas depois, por conta da pandemia do novo coronavírus. Meus sentimentos a toda a família. E agora, as quedas de energias causadas pelas pipas nas regiões aumentaram quase 5 vezes na quarentena, abril e maio. Em relação ao mesmo período do ano passado, os dados foram divulgados nesta quarta-feira, dia 17, pela CPFL Paulista, responsável pelo serviço nas 5 cidades da região. Em 2019, foram 20 interrupções contra 92 deste ano. A Americana foi de 4 registros para 8, Hortolândia de 5 para 33, Nova Odessa de 2 para 3, Santa Bárbara de 2 para 14 e Sumaré de 7 para 34. Sumaré e Hortolândia figuram entre os quadros de cidade com mais casos de interrupção de energia por conta de pipas da região de Campinas, em que a CPFL atua, que inclui os 26 municípios. Só Campinas, que foi de 55 para 86, e Piracicaba, que foi de 13 para 41, superam Sumaré e Hortolândia. Na região de Campinas, somando os 26 municípios, as ocorrências triplicaram, indo de 102 para 298. No último dia 25, linhas de pipas causaram a queda de energia em Americana e Sumaré. Parte dos 2 municípios ficaram sem o serviço durante o dia todo e que foi normalizado antes do anoitecer. Sobre o levantamento,
Atento à segurança da população e à qualidade do fornecimento de energia para seus clientes, a CPFL Paulista, por meio da campanha dos Guardiões da Vida, alerta para esses tipos de acidentes e ocorrência de falta de energia provocadas pela pipa. O levantamento realizado pela companhia identificou o triplo de interrupções no fornecimento causado por eles entre maio e abril. Em relação ao mesmo período do ano passado, foram 832 registros em toda a sua área de atuação contra apenas 283. Em entrevista ao programa On News da rádio, nessa quarta-feira, dia 17, a consultora de negócios da CPFL, Thalita Pinotti, mencionou a gravidade desse cenário. A pipa é um problema sério para a rede da CPFL, mencionou. E segundo ela, este é um dos grandes motivos da falta de energia. Ainda disse que o resgate das pipas enroscadas na rede gera preocupação por questões de segurança. Vamos agora a um rápido intervalo. Vai ter trânsito? E estamos de volta e vamos saber agora como que fica o trânsito. A rodovia SP-101 tem trânsito lento na altura da rodovia dos Bandeirantes, no sentido de Campinas, e vai assim até a chegada à Avenida Prestes Maia, em Campinas. A rodovia Santos Dumont tem trânsito lento desde a altura do Jardim Tatinga até a chegada a Campinas. A rodovia José Lozano de Araújo tem trânsito lento para quem sai de Paulínia e vai acessar a rodovia Anhanguera ou seguir para Hortolândia. Já a rodovia Venâncio Calegari tem congestionamento na saída de Hortolândia em direção à rodovia Anhanguera. Então, para você que está saindo para trabalhar e vai usar esses trechos, cuidado e atenção à lentidão. Eu fico por aqui, um excelente final de semana. Te espero aqui segunda-feira, 7h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia, no canal 14.1 e ao vivo pelas redes sociais. Fica agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano.